O absurdo. O que será ele? Na filosofia, o conceito de absurdo é a relação entre a busca do humano no sentido da vida e a justa ausência de sentido na vida. Sendo assim, o absurdo seria a busca por um sentido num lugar onde não há nenhum. E a questão do que fazer quando se depara com o absurdo é tratada justamente na filosofia que recebe seu nome, o absurdismo, defendido por Søren Kierkegaard e mais postamente por Albert Camus. Mas o que será justamente que esses filósofos dizem a respeito desse tema? Bom, vamos começar. Kierkegaard trabalha com um elemento em específico, o desespero humano. Aliás, esse é o nome de um dos seus livros e o mais famoso. Para poder discorrer acerca disso, precisamos primeiramente definir o que é o desespero. Bom, muitos podem confundir o desespero com o medo. Na verdade, o medo é o irmão gêmeo da esperança. Como, você me pergunta? Você só tem medo do desconhecido. Você só tem medo daquilo que pode ou não dar errado. Essa possibilidade de não dar é o que gera o medo. Por exemplo, você tem medo de não passar numa prova porque existe a possibilidade de você passar nessa prova. Você tem medo de andar numa rua escura de noite porque existe a possibilidade de você ser assaltado ou não. Existe a possibilidade de você passar impune. Mas o desespero é algo mais trágico. O desespero é justamente quando não há esperança de se escapar daquilo. O desespero é o que acontece quando você recebe nota ruim. O desespero é o que acontece quando você é abordado na rua escura. O desespero é o que acontece quando o homem se encontra diante da morte. E para Kierkegaard, o desespero era o estágio natural do homem. Ele discorre que, diferente das moléstias do corpo, o desespero é uma doença da alma. Enquanto, por exemplo, um médico poderia dizer que uma pessoa está com febre e, de fato, isso não provaria que antes ela estava com febre, o desespero não. Quando uma pessoa é classificada como desesperada, isso indica que durante toda a sua vida, até aquele momento, ela estava sob desespero. Para ele também, o desespero se escondia. Ele estava no mais intrínseco da alma, junto com sentimentos positivos. Pode-se ler nas suas obras que, no seu fundo, até na sua mais secreta profundidade também habita a angústia, que é desespero e que só aspira a ocultar-se aí, pois não há lugar mais na predileção do desespero do que o mais íntimo e profundo da felicidade. Toda a inocência, não obstante a sua paz e segurança ilusória, é angústia, e jamais a inocência sente maior temor do que quando a sua angústia carece de objeto. A pior descrição de uma coisa horrível jamais aterrorizará tanto a inocência como a reflexão o pode fazer com uma palavra hábil, lançada como que distraidamente, mas contudo calculada sobre qualquer vago perigo. Sim, o maior pavor que se possa dar à inocência é insinuar-lhe, sem falar nisso, que ela sabe muito bem de que se trata, e é bem certo que ela o ignora, mas nunca a reflexão tem armadilhas mais sutis e mais seguras do que aquelas que forma com nada, e nunca ela é mais real do que quando não é senão nada. Somente uma reflexão acerada, ou melhor, uma grande fé, poderia resistir à reflexão sobre o nada, isto é, à reflexão sobre o infinito. E este é um ponto importante do absurdismo, o salto da fé. Bom, como eu já citei, o absurdo é justamente essa relação entre a ausência de sentido na vida e a constante busca do ser humano por sentido. E sobre isso, existem 3 saídas, certo? Uma delas é o suicídio, que tanto para Kierkegaard quanto para Camus não era uma alternativa viável. Porque, sendo a vida o absurdo, você fugir dela seria o mais absurdo ainda. Você renegar a si desse modo seria só concordar com o absurdo da vida. E quando você percebe o absurdo, você não deve se render a ele. Então, vem a segunda opção, que é justamente o salto de fé, proposto por Kierkegaard. Bom, para ele, o universo é o absurdo, certo? E nessa nossa vida no absurdo, existiam muitos estágios para ele, certo? Existiam estágios primitivos, morais, religiosos e existe o salto da fé, justamente quando o homem se separa do estágio ético.
Então, o ser humano começa como uma criança, sem conhecer os modos, como eu citei no episódio anterior, como um ser amoral. Então, ele começa a se desenvolver, é integrado à sociedade, começa a saber dos hábitos, costumes, das leis. Então, ele se depara com o absurdo. Parece que tudo que ele aprendeu, no fim não vai servir para nada. Porque para que as leis, para que a moral, se tudo é o absurdo? E aí ocorre o salto da fé. É justamente um salto e não uma passagem, porque ele é uma ruptura bruta. Ele é totalmente a desconexão do ser humano com aquilo que ele considerava o certo e que ele descobre que na verdade é o volátil. O ser humano, quando atinge esse estágio do salto da fé, ele nunca tenta conciliar o inconciliável. Então ele não tenta procurar um sentido na vida, conciliar ideias do mundo superior com o mundo físico, de maneira nenhuma, porque ele já compreendeu o absurdo. Um dos exemplos que Kierkegaard usa nisso é na história bíblica de Abraão e Isaac. Bom, Abraão era um dos patriarcas, ele tinha cerca de 100 anos, não tinha descendentes, e ele teve um filho, certo? Isaac. Só que Deus apareceu para ele e pediu que ele oferecesse o seu filho até ele, certo? Parece um tanto confuso Deus ter gratificado ele com um filho e depois ter pedido que ele oferecesse esse filho a ele, o único filho. Mas mesmo assim, tanto Abraão quanto Isaac se prontificaram para isso. Então, Abraão vai até lá, prepara o altar, prepara tudo para ser feito, amarra Isaac. Só que antes dele realmente consumar o ato, um mensageiro de Deus é enviado, um anjo, e ele diz que Abraão não precisava fazer aquilo, certo? E que era realmente um teste de fé. Deus proveu, então um cordeiro aparece, um carneiro, e eles sacrificam esse carneiro em oferta ao Senhor. E o que Kierkegaard julga de absurdo nessa situação não é justamente a ideia de você oferecer o seu próprio filho. O que ele considera um absurdo é que, justamente depois desse evento, tanto Abraão quanto Isaac vivem as suas vidas normalmente como se nada disso tivesse acontecido. E esse é o salto da fé, que agora trazendo o próximo filósofo, Camus, julgava como não sendo algo concebível, porque você não teria onde se firmar. O próprio Kierkegaard afirma que o salto da fé não oferece nenhuma certeza ao indivíduo do que o que ele estava fazendo realmente seja verdadeiro. Para Camus, o salto da fé seria um suicídio filosófico. Então, o que ele propõe é justamente aceitar o absurdo, dançar conforme a música. Para ele, a beleza do absurdo estava justamente em buscar sentido na própria vida, fazendo o seu próprio sentido. Você definiria aquilo que seria o sentido da sua própria vida. Ele chega a usar, em um de seus livros, o mito de Sísifo, justamente essa comparação. Sísifo foi um personagem da mitologia grega que era um rei e ele enganou vários deuses, certo? Que tentaram ceifar a vida dele, mas no final ele acabou sendo condenado pelo Hades a carregar uma pedra pesada até o topo de uma montanha e sempre que ele acabava, essa pedra rolava até a base da montanha de novo, ele tinha que repetir o processo eternamente. Ao trabalhar mais essa ideia no livro, Camus chega à conclusão de que o suicídio, que eu havia dito no começo, na verdade seria uma incorporação do absurdo. Porque se a vida era absurda, então combatê-la seria ainda mais absurda. O trabalho sem sentido, certo? Como Sísifo, você trabalhar para perceber que todo o seu esforço na verdade não está valendo de nada, criaria essa crise, esse encontro com o absurdo do indivíduo. Mas é justamente isso que nos daria força para continuar. E bom, se muitas vezes você acha que a vida não faz um sentido, eu gostaria de deixar com uma frase de Kierkegaard. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. E ela só pode ser vivida olhando-se para frente. E bem, eu agradeço a você por ter acompanhado até agora. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu e até a próxima.